urgentes. Bom, eu vou fazer uma apresentação bastante acadêmica, de motivação, em termos de justificar por que nós estamos empenhados, e eu acho que isso no mundo inteiro está acontecendo, em buscar novas formas de resolvermos, né, a questão da alimentação sem criarmos um problema ambiental por trás disso. E sempre lembrando que isso é feito num contexto social muito importante, porque não adianta a gente puxar para um lado e esquecer o outro lado, né? Então a questão social também está sempre muito presente. Eu iniciaria a dizer que nós vivemos uma crise multifacetada, né? Muitos teóricos lembram de que talvez seja a primeira vez que nós vivemos uma crise geral, que vive dentro do espaço econômico, no espaço agrícola, na questão da sociedade, né? Muitas vezes isso parece muito distante, mas está acontecendo perto de todos nós. Nós todos já estamos sentindo algumas desses efeitos da crise. Claro que hoje, muitas vezes, né, estamos aqui na Fundação de Economia e Estatística, né, a questão econômica parece tão fundamental, mas não adianta querer resolver questões econômicas se não resolvemos também as questões ambientais, as questões sociais. Então, o que a gente diz é que parte dessa crise está que a gente vem resolvendo as coisas de maneira pontual e que não adianta a gente querer corrigir essa crise utilizando o mesmo sistema, né, de organização do conhecimento que nós até hoje utilizamos. A visão do desenvolvimento, até recentemente, ela tem sido muitas vezes centrada no homem e com disciplinas, com áreas de conhecimento que não se conversam e que procuram achar soluções individualmente. E aquilo que não conseguem resolver, aquilo que não conseguem entender, colocam, né, como externalidade. São problemas que talvez alguém tenha que levar em consideração, mas que não faz sentido dentro da sua disciplina. Muitas vezes em função desse enfoque, né, nós chamamos muitas vezes de cartesiano. E aí entra as questões, né, de direitos humanos, saúde, ambiente, gênero e outras tantas questões, a juventude, né, que não está presente dentro das principais teorias dessas áreas, né. Uma perspectiva, e aí a ecologia faz um pouco de diferença porque assume esse enfoque, é trabalharmos com um outro tipo de enfoque, né, que vamos chamar de enfoque sistêmico ou também de enfoque ecológico, onde tudo, né, tem que ser visto junto. Todas as questões têm que estar sendo analisadas juntas. É muito difícil, realmente é muito complexo, mas é necessário que a gente faça esse passo e comecemos a trabalhar com esse foco bem mais interdisciplinar, sistêmico, como queira, né? Um adjetivo importante que a gente precisa estudar, né, um conceito central, é o conceito de sustentabilidade. Hoje ele está muito sendo utilizado, né, como um aditivo, é muita moda, né, e isso às vezes tem perdido muito o seu significado. E aí, esse realmente é um problema, porque hoje tudo é sustentável. Eu não vou avançar muito nessa discussão, mas eu vou só colocar, dentro da nossa perspectiva, né, a sustentabilidade é uma condição a ser alcançada, que a gente nunca sabe quando vai alcançar. Portanto, ela está sempre no futuro, e a gente está tentando chegar perto, mas nunca vai estar do outro lado para saber se conseguiu ou não chegar. Portanto, é uma questão de querer chegar lá. E se nós pensarmos que nós estamos trabalhando com sistemas complexos, né, sociais e ecológicos, né, nós precisamos que esses sistemas procurem se regenerar, e tenham condições de se regenerar ao longo de muito tempo. Quanto tempo também não sabemos. Não é possível dizer, né, para a eternidade, isso não existe. Mas por mais tempo possível. É exatamente essa a grande missão que nós temos. E em termos de preservação da qualidade da vida. E aqui eu coloco vida como um todo, né? Como não apenas a vida humana, não resolve. O homem não está sozinho nesse planeta. O homem é resultado de um processo
bastante longo, de milhões de anos de evolução da vida, e que hoje, né, está, por acaso, aqui, pode ser que não esteja no futuro, onde nós temos muitas funções ecológicas que mantêm esse planeta em condições razoáveis de conforto para a nossa vida. E isso não aconteceu sempre, e pode ser que no futuro não aconteça, mas nós teremos como obrigação de fazer com que essas condições sejam as melhores possíveis por mais tempo. E essa é a ideia da sustentabilidade. Uma evolução, né, nós temos recentemente no mundo, é a utilização de alguns indicadores que possam ser bem melhor do que eram utilizados antigamente, e apenas produto por per capita, né, que é o IDH. Isso já é uma evolução muito grande, né? Eu acho que o Brasil, inclusive, nos últimos anos tem mostrado uma evolução bastante sensível, embora ainda, né, se mantenha, comparado com outros países da América Latina, né, ainda num nível que poderia ser melhor. Entretanto, se nós aqui enxergarmos, né, o Brasil evoluiu muito no seu indicador de educação, uma vez que o IDH é composto, né, por indicadores de educação, de qualidade de vida e de renda, né, per capita, nós vamos ver que a educação evoluiu bastante, a qualidade de vida também, a expectativa de vida também evoluiu bastante. Entretanto, né, o indicador de renda não foi uma evolução muito significativa, o que mantém o Brasil, inclusive, ainda como um dos campeões da concentração de renda nesse planeta, né, onde ainda existe muito. Então, esse indicador não mostra, vamos chamar assim, né, que nós estamos ainda com muita coisa a resolver. Se nós olharmos para o campo, onde a pobreza rural ainda é campeã, é mais ainda importante que a gente venha trabalhar com isso. Uma outra situação é que esse indicador, ele não resolve o problema ambiental. Embora a gente possa até correlacionar alguns dos indicadores que estão dentro do IDH como sendo relacionados com a questão ambiental, é muito distante essa correlação, é muito longa. Um indicador que tem sido utilizado, mas não é perfeito, é a pegada ecológica, né? Quanto nós consumimos de área para vivermos ao longo de um ano, quantos hectares nós precisamos para viver ao longo do ano. Se nós colocarmos isso, né, para cada pessoa de um país, a gente vai ter a pegada ecológica de um país, certo? E só para a gente adiantar um pouco, quando nós comparamos o indicador, né, índice de desenvolvimento humano, com esse indicador, né, pegada ecológica, nós vamos ver que muitos países que são considerados, né, chamados de desenvolvidos, estão colocados numa faixa de pegada ecológica absurda, ou seja, consumindo muito mais do que um planeta, 2, 3 planetas. Se todos os cidadãos do mundo tivessem o mesmo padrão, entende? O planeta Terra já era. Essa é uma consideração que nós temos que ter certeza. Entretanto, esse grupo consegue viver dessa jeito, primeiro, consumindo no futuro a capacidade do planeta de se regenerar no futuro e, ao mesmo tempo, consumindo parte da outra população. Grande parte da população se encontra nessa faixa de baixo IDH, onde nós iríamos estar sempre buscando esse espaço aqui, né, com um IDH alto e com uma pegada ecológica baixa. Isso não está acontecendo. Tá? Entre das atividades humanas que têm contribuído para esse problema, em termos de consumo do planeta como um todo, é a produção de alimentos. A gente muitas vezes liga a questão ambiental com as questões de poluição das indústrias, com o problema da expansão das cidades, mas é preciso, né, que o modelo de agricultura, nós temos que dizer, hoje é muito responsável por esse problema também. Tá? E esse modelo que nós vamos chamar, né, industrial ou de modernização da agricultura, muita gente chama de modelo da Revolução Verde, mas eu evito esse termo porque ele não é exatamente o que é a Revolução Verde. Tá? É dito como sendo o único possível. Ao longo do século XX, isso não é possível fazer de outra forma, só é possível alimentar o mundo se for com esse modelo. Né? E estamos aí, né, com 1 milhão de pessoas passando fome,
E o modelo não resolveu, então não é uma questão desse modelo. Tá? E, ao mesmo tempo, esse modelo faz com que, né, toda a ciência e tecnologia esteja na mão de poucos. Ou seja, ainda mais cria uma distorção em relação ao acesso à tecnologia, o acesso à capacidade de fazer coisas, né, cada vez mais. E aí nós vamos discutir a questão das sementes, das questões que hoje estão concentradas em poucas empresas. Né? Essa ideia é falsa. Nós temos já muitos dados que é possível produzir de outra forma. Não precisamos desse modelo. Tá? É possível mudar, sim, e eu acho que só o fato de nós termos feito essa modernização acelerada em 50 anos ou menos, mostra de que, havendo interesse, havendo vontade, espírito público, havendo vontade das pessoas, havendo as políticas públicas necessárias, a gente consegue recuperar. Portanto, dizer, né, não é possível mudar, a prova está de que nós mudamos já uma vez. Por que não podemos mudar uma outra vez para um lado melhor? Então, mas aí é uma questão bastante de políticas públicas aí, entre os planos nacionais, os projetos, a necessidade de ampliar, né, as forças que vão requerer essas mudanças. Tá? Então, precisamos de determinação política, né, e orientação de objetivos para que isso possa ser mudado. Para que lado vamos mudar, essa é o que nós vamos discutir um pouco, o que nós podemos fazer. Tá? Se hoje nós temos uma agricultura que um modelo bastante simplificado, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Nós podemos caracterizar ela como sendo ou empresarial, ou capitalista, ou camponesa, do ponto de vista de como é que ela funciona, de funcionamento, né? Que as pessoas tenham que ser camponeses, ou capitalistas, ou empresários dentro dela. E os agricultores podem migrar. Então, hoje em dia, nós temos muitos pequenos agricultores familiares, que vivem, né, nos sistemas de produção de frangos integrado, produção dependente da empresa. Então, eles estão dentro de um modelo de agricultura empresarial, por mais que eles sejam agricultores familiares. Ao mesmo tempo, outros agricultores buscam autonomia. Eles têm a terra, eles têm a mão de obra e eles têm a decisão do que vão fazer. Então, esse é o modelo que nós chamamos de agricultura de modelo camponês. Né? Aqui sobra, evidentemente, aquele agricultor capitalista que tem empregados, ele tem a terra e tem o capital. Né? Ele pode ou não, né, pode trabalhar aqui nessa área ou pode também estar nessa ponta aqui. Tá? Esse modelo de agricultura camponesa tem se mostrado muito mais eficiente do ponto de vista de manejo do capital ecológico. Por quê? Porque quem está nesse ponto, quem está defendendo a autonomia, sabe quanto depende da sua área de produção, do seu ambiente, para continuar produzindo. Ele está diminuindo a sua dependência em relação a recursos externos. Esse modelo, o agricultor normal hoje, o agricultor normal é cada vez mais dependente, né, dos insumos externos, e aqui entram máquinas, implementos, sementes que vêm do mercado e que custam caro, e cada vez mais dependente para vender apenas para esse tipo de mercado. Existem outros tipos de mercado. E essa aqui, né, muitas vezes com altas emissões, com problemas ambientais muito graves. Esse é o modelo de modernização da agricultura, né, que muita gente chama de revolução verde, que cria esse tipo de dependência do agricultor em relação, né, ao mercado. Dentro da propriedade, muito pouco se faz, né, de reciclagem, de produção interna para a reprodução da família. Né? E aí é onde entra o modelo camponês. Eu vou adiantar, mais adiante eu falo mais. O que acontece com o modelo de modernização da agricultura, e a gente vê isso no Rio Grande do Sul muito facilmente, todos os anos o agricultor reclamando que está ganhando pouco, pedindo mudanças na política de câmbio para baixar o custo dos insumos. Por quê? Porque não consegue produzir o suficiente para pagar as suas contas. Então isso tem criado toda uma dependência dos agricultores em relação ao que nós chamamos, né, de impérios agroalimentares ou impérios econômicos, uma dependência tecnológica, porque ele parou de produzir as suas novidades, o seu conhecimento, lucros cada vez mais baixos, muitas vezes até negativos, né, e uma crise ambiental, né, sem precedentes na área de produção agrícola. Tá? Esse modelo é um modelo que nós vamos chamar de cadeias longas, onde o agricultor está aqui pensando porque não sabe para onde ir, né? E onde, de fato, os grupos
que se apropriaram, né, de todo o processo de produção, de todas as tecnologias, estão unidos hoje aos grupos que fazem o processamento, a industrialização e a comercialização dos produtos. Né? E o agricultor passa apenas a assumir os pontos de risco, né? Onde essas empresas não querem assumir risco, porque tem geada, porque tem seca, porque tem outros problemas, o agricultor assume. E é o que tem acontecido nesse modelo, né, de modernização. Então, muita dependência, vulnerabilidade e insustentabilidade da agricultura. E o resultado é isso que a gente tem visto, né? Problemas ambientais graves, o agricultor enforcado, problemas, né, de deslocamento de populações que são colocadas para fora, né, as externalidades que nós chamamos, porque o modelo vai assumindo e vai expulsando, né, comunidades, populações, sociedades inteiras, com toda a sua história, seu conhecimento ecológico, inclusive, adquirido muitas vezes ao longo de centenas de anos. Né? E o problema que nós temos visto, né, muito grave, né, com os agrotóxicos, né, não é um assunto hoje, mas também tem que ser lembrado. Nós temos aí um problema seríssimo de saúde pública, com muita contaminação, tanto de quem aplica e quem produz, como também de quem consome. Né? Os dados da Anvisa mostram que o produto que nós estamos consumindo nas grandes capitais estão todas com excesso de agrotóxicos para além do que os limites poderiam permitir, né? Com resíduos que não poderiam estar acontecendo, estão todos os anos a gente vê isso. Tá? Então é um problema sério também de segurança alimentar, de capacidade, né, do Estado, né, de regular essa questão, a qualidade dos alimentos. E muitos problemas ambientais, né? Eu não vou um por um, que a gente não tem tempo, mas todos os principais problemas ambientais do mundo, hoje em dia, a agricultura, modelo da agricultura moderna, está presente, está incentivando, está piorando. Em alguns casos, a agricultura é a pior. Né? Por exemplo, no Brasil hoje, o avanço sobre o que chamam de fronteiras agrícolas, mas que na verdade é a destruição da Amazônia, a destruição de outro cerrado, a destruição de uma pampa e assim por diante, né, tem proporcionado grandes produções, né, de CO2, que é um dos principais gases do efeito estufa. A gente não vou, né, acho que vocês todos estão cientes de que nós estamos enfrentando esse problema. Ao mesmo tempo, nós temos essas áreas sendo ocupadas ou com gado de grande, né, densidade para a produção de metano, que é um outro gás componente do efeito estufa, ou com soja e outras commodities, né, com uso muito intenso, né, de agrotóxicos e fertilizantes químicos que liberam, né, óxido nitroso em grandes quantidades também, que é um outro gás de efeito estufa. Se nós calcularmos quanto o Brasil emite, quanto a agricultura brasileira emite de gases de efeito estufa, nós vamos ver que a indústria é responsável, na verdade, por 3%, a agricultura, 19% no Brasil. Se nós considerarmos aqui o avanço, né, sobre essa fronteira agrícola com as queimadas e outros tantos processos, nós vamos ver que a agricultura soma 80% da responsabilidade da emissão de gases de efeito estufa. E isso é o modelo de agricultura que nós estamos adotando, porque esses espaços poderiam ser produtivos, utilizando uma outra lógica de agricultura. Uma agricultura que estivesse adaptada às condições da região onde ela está sendo implementada. Aí nós temos sistemas agroflorestais, possibilidade de trabalhar com outros produtos que não necessariamente soja, que é um produto que é exportado para alimentar vacas holandesas e que lá na Holanda dizem que é altamente produtivo, quando na verdade é produtivo porque usa as terras brasileiras para produzir soja. A custo ecológico e a custo social dos brasileiros e não dos holandeses. E assim, né? Um outro problema que nós temos grave é o problema da água, né? A quantidade de água disponível é muito baixa, certo? A água planeta água, mas na verdade a água para beber pura, que der para processar, é muito pequena. E a gente está usando muito mal essa água. E a agricultura, ao longo do tempo, tem sido a atividade humana que mais consome água nesse planeta. E isso está crescido cada vez mais essa dependência. A gente vê aí hoje nos campos gaúchos, né, grandes áreas utilizando irrigação
por aspersão, pivô central, tirando água, às vezes, de riachos mínimos, e não tem água suficiente. Então, essas questões todas estão conectadas, não é possível resolver pontualmente como a tecnologia, né, da Revolução Verde, a tecnologia da agricultura modernizante, vem achando que é possível, certo? E se nós associarmos a isso as questões sociais e as questões econômicas, pior ainda, né? Hoje nós temos metade da cobertura florestal original do planeta. Boa parte das terras cultiváveis já estão sendo perdidas por erosão e outros processos de degradação. Nós temos perda de espécies, né, inclusive de pesca no mar, cada vez mais raras de serem encontradas, e nós temos cada vez mais população, né, passando sede, sem acesso à água potável. Hoje o mundo já tem mais de 500 milhões de pessoas sem acesso à água pura. Se nós olharmos, né, o que nós estamos fazendo com a nossa alimentação, cada vez comemos mais a mesma coisa, né, o efeito McDonald's que nós chamamos. Certo? Quer dizer, a comida cada vez mais homogênea, comemos sempre as mesmas coisas, e com isso perdemos diversidade de espécies, diversidade de possibilidades de adaptação a diferentes áreas, diferentes ambientes. Né, cada vez mais dependentes, cada vez mais vulneráveis com a questão ambiental e alimentar. Né, e a fome, como eu disse, né, nós já temos mais de 1 bilhão de pessoas passando fome nesse mundo. Não é pouca coisa. Tá? Se nós temos, hoje, conhecemos 250 mil plantas, 30 mil poderiam ser utilizadas para alimentação. Dessas, só 7 mil foram domesticadas, 120 hoje são de alguma maneira utilizadas, 75% usam 9 espécies, né, e 50% da alimentação mundial é feita com base em 3 espécies apenas. E com o processo, hoje, né, de apropriação das sementes por parte das grandes empresas, está havendo dentro dessas espécies uma concentração genética incrível, e com os transgênicos pior ainda. Ou seja, onde é que nós vamos buscar diversidade no futuro para resolver os problemas de adaptação ao clima, de adaptação aos espaços, de melhoria da alimentação da população, se nós temos esse nível de dependência, né, e estamos muitas vezes incentivando que isso ainda piore e fique maior ainda. Né? Nos Estados Unidos existem estudos que mostram, né, que a diversidade de variedades dentro das principais olerícolas é reduzidíssima comparada a menos de 100 anos atrás. Ou seja, a tendência é mundial. E no Brasil isso está acontecendo também, não apenas com meia dúzia de cultivos, mas com todos os cultivos que nós trabalhamos. O que nós precisamos fazer é uma volta, né, à sustentabilidade. Mudar esse trajeto. Isso se faz com vontade política, isso se faz com mudanças de políticas públicas, isso se faz com a sociedade lutando por essa mudança. Isso é muito importante. Nós precisamos fazer uma reconexão da agricultura com a sociedade, ou seja, a agricultura para a produção de alimentos e não para a produção de lucro. Nós precisamos fazer uma agricultura que volte a ter conexão com a natureza, ou seja, uma agricultura que apoie, né, a conservação do ambiente, não que esteja fazendo o estrago que está fazendo hoje em dia, uma agricultura que volte, né, a ser conectada com o agricultor, e que o agricultor tenha poder, né, que possa se apropriar de todos os processos e ser dono do seu nariz, o que não está acontecendo. Então, essa transição para a sustentabilidade é muito importante. E é claro, isso não se faz do dia para a noite, isso se faz com um bom espaço, né, com acordos em toda a sociedade. Tenho aqui várias indicações do que nós precisamos trabalhar, o que está sendo trabalhado. Não vou entrar em detalhes porque o tempo é muito curto, né? Mas aí eu entro com a agroecologia como uma das áreas que se propõe fazer essa contribuição. Tá? Nós podemos colocar como uma ciência, né, que busca no enfoque sistêmico, estuda os agroecossistemas e busca, né, o desenvolvimento, né, de agroecossistemas sustentáveis, né, o desenvolvimento rural sustentável. Para isso, ela é interdisciplinar, reconhece o conhecimento local, acho que isso é fundamental, e trabalha sempre com base na participação da sociedade como um todo.
né? Então, nesse recorte, né, uma visão mais sistêmica, o agroecossistema, ele junta a sociedade, a parte mais ecológica mesmo, né, e a parte também, também econômica e antropológica. Né? As áreas do conhecimento que contribuem para a ecologia, né, no início, muito mais focada na relação dentro da área de produção, onde contribuíam a geografia, a zootecnia, a ecologia, a economia e algumas outras dessas áreas mais hard, por isso são chamadas, né, de hard agroecology, né, ecologia dura. Hoje nós sabemos que, na verdade, a ecologia precisa também ter contribuições, né, das áreas mais soft também, né, das áreas mais leves, né, geografia, história, economia, antropologia, sociologia. Então, hoje a agroecologia procura se desenvolver dentro dessa perspectiva, né, de integração de saberes, de interdisciplinaridade. No Brasil, nós vamos encontrar o nome, né, agroecologia, né, tanto como sinônimo da agricultura alternativa, para muitos movimentos que nós chamamos de movimentos pragmáticos, que fazem acontecer, como pela academia, né, como uma base científica para a agricultura alternativa. Né? Essas duas coisas vocês vão encontrar. E eu acho que cada vez mais estão se acertando, se reconhecendo como uma coisa só. Não há necessidade. Né? Temos alguns trabalhos que foram base, né, na década de século passado, década de 90, né, mostrando que passou, digamos, a ser adotado o nome agroecologia, né, e muitas vezes utilizado até de maneira mais em termos de produção agrícola, que de fato de conhecimento sobre a produção agrícola. Trabalha com várias escalas, né, não apenas na propriedade, mas também na região, como tudo, nos territórios. Importante isso, porque não adianta querer mudar só o agricultor, para mudarmos também o consumidor, a sociedade, as políticas públicas, o acesso à água, o acesso à manutenção, conservação dos recursos naturais e assim por diante. Então, essas são questões importantes, né? E muito focada, né, no que nós entendemos que seja o modelo de agricultura mais apropriado, mais adequado, né, para esse tipo de relação com a natureza e com a sociedade. Um modelo de cadeias curtas, onde o agricultor tenha o conhecimento, se aproprie da tecnologia, tenha a capacidade de gerar novas tecnologias, né, saber mantendo, né, o capital ecológico, com uma relação direta com o consumidor, e aí vários espaços do mercado servem para isso, estão se desenvolvendo muito fortemente nessa direção, né, para que o agricultor também saiba o que está comendo, não apenas, né, enche a barriga, mas sim com qualidade e com soberania, né, com capacidade de decidir o que comer, que gosto vai ter e assim por diante. Acho que esse é o modelo, né, que a agroecologia tem mostrado como sendo bem mais viável. Nessa situação, nós diminuímos a dependência dos agricultores em relação aos insumos externos, aumentamos a sua capacidade de gerar internamente a propriedade, processos, né? Buscamos sempre a diversificação de mercados, uma maior agregação de valor dos seus produtos, para que ele possa também ter maiores lucros, né? E uma redução significativa das perdas e emissões, né, para que isso venha a ser reciclado na própria propriedade. Tá? Com isso, o que se consegue muitas vezes é o aumento da receita dos agricultores e uma diminuição bastante significativa dos custos. E é porque tem uma diminuição dos custos que tem conseguido, sim, crescer, né, inclusive abrir espaço de desenvolvimento onde se achou que o agricultor familiar, o agricultor, né, pequeno agricultor não tivesse mais espaço. E é por aí que é o caminho da recuperação da agricultura ao nosso entendimento, né, aumentando essa capacidade de gerar não apenas mais lucros, né, de agregar valores, como também, né, da questão de conservação do capital ecológico. Isso é fundamental e é um espaço de atuação da agroecologia, onde nós temos atuado muito fortemente. Tá? É claro que precisa todo um processo para gerar essa transição, não vai acontecer do nada, precisa mudar muitas cabeças, certo? Precisa entender, por exemplo, que nós temos no agricultor uma fonte original de novidades. Durante milhares de anos, os agricultores geraram as tecnologias, eles têm capacidades e têm conhecimentos,
né, para a geração de tecnologias adaptadas a cada ecossistema. Então não adianta a gente querer fazer dentro de um centro de pesquisa, né, a geração de tecnologia que é, na verdade, adaptada pelo agricultor. Então, com isso, é possível, né, utilizando o trabalho de agricultores, o conhecimento de agricultores associado com o conhecimento da academia, buscar a geração de tecnologias bem mais adequadas, com base ecológica e que sejam produtivas e que sejam, ao mesmo tempo, né, ecologicamente corretas. Então essa é a busca da agroecologia, né? Juntar, de um lado, as novidades locais dos agricultores, com também inovações tecnológicas que muitas vezes podem ser apropriadas. Não impede que a geração de tecnologia possa ser apropriada também pela agricultura. Tá? Dentro do processo sempre participativo, é aí que a gente destaca muito a importância das metodologias, dos métodos participativos, tudo de pesquisa participativa, extensão, onde o processo de educação e pesquisa se dá dentro, né, da comunidade, com a apropriação de todo o processo pela comunidade local, né, sempre buscando, né, uma alimentação contínua do processo. E um exemplo disso, a gente tem constatado nas novidades dos agricultores, né, é o desenvolvimento de plantas medicinais, que os agricultores fazem sozinhos, não tem ninguém que ajude, e assim, ainda assim conseguem trabalhar com centenas de espécies, conseguem desenvolver processos de processamento, né, secagem, moagem, assim por diante, desenvolvem todo o processo de comercialização, de secagem, e nunca tiveram apoio de ninguém. E eles continuam gerando novidades. Né? O próprio processo, né, de comercialização por feira, né, é um desenvolvimento que tem sido feito basicamente pelos agricultores e que tem uma possibilidade de ampliação enorme. Vamos estar só, né, no início, o que poderia ser, o que poderá ser, se todas as comunidades, os municípios tiverem feiras de agricultores ecológicos, né, que possam manter, alimentar com qualidade as populações. Muitas técnicas têm sido desenvolvidas, isso não é um problema. Hoje em dia a produção ecológica, base ecológica, não é uma dificuldade. A tecnologia existe e pode ser melhorada muito ainda para a produção de base ecológica, mas o que precisa é vontade política para fazer isso acontecer. Enquanto se gasta bilhões de dólares em pesquisa para a agricultura moderna, quase nada é gasto no desenvolvimento da agricultura de base ecológica. Se nós invertermos isso, mostra que o potencial ainda de crescimento é impressionante. Uma questão apenas de decisão política e de políticas públicas. Tá? No Brasil nós temos muita diversidade, nós temos condições de trabalhar a fertilidade do solo, diversidade de espécies que podem ser utilizadas, nós temos toda uma perspectiva tropical de trabalho em sistemas agroflorestais que são muito mais produtivos em termos de quantidade de alimento a ser produzido do que qualquer outro tipo de atividade agrícola. Nós temos a possibilidade, né, da reciclagem de compostos, produção de compostos, né, tirando o que hoje é colocado nos rios, na sujeira, transformando em fertilizantes e em adubos orgânicos. Tá? Uma atuação muito forte em rede. Hoje, o trabalho em agroecologia acontece em redes nacionais, regionais, estaduais, extremamente bem alinhavada, mas bastante horizontal, não há um domínio. Incluímos muitos movimentos sociais, né, no campo da cidade. Aí o IPA, por exemplo, é fundamental nesse conjunto, né, de ações em rede. Nós temos as articulações estaduais e regionais de agroecologia, temos uma articulação nacional de agroecologia que congrega todos os movimentos e todas as iniciativas de ONGs e mesmo a academia que trabalha com a agroecologia. Dentro da academia, como parceira, nós temos a Associação Brasileira de Agroecologia e já esse ano que vem nós vamos fazer de novo aqui o Congresso Brasileiro de Agroecologia, né? Convido todos para participarem em novembro do ano que vem. Tá? Temos fóruns nacionais e locais de agroecologia, ou seja, uma malha, né? Uma rede, né, social na academia, nos movimentos que estão discutindo e estão avançando, muitas vezes sem o apoio necessário. Tá? Estamos realizando muitos congressos e encontros, né? Cada vez mais, inclusive, políticas públicas começam a apoiar o processo, e aí eu destaco, né, não só a Pronaf Agroecologia, que é muito pequeno perto daquilo que poderia ser, mas principalmente o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E por último,
né, avançamos um pouco na questão de legislação, muito em cima da certificação. Eu acho que isso não é tão importante. Se todo mundo consumir de maneira ecológica, nós não vamos precisar certificar os orgânicos. Hoje é uma exigência, mas que é um custo, na verdade, para muitos agricultores. Seria muito melhor que nós não tivéssemos isso e que quem produz de maneira química que tivesse que colocar o seu selo químico no local, né? Exatamente ao contrário que acontece. Tá? Mas, em todo caso, nós temos a Lei de Agricultura Familiar e a Lei de ATEC que também tem apoiado essa mudança, essa transição. E agora, recentemente, né, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que começa a mostrar que a agroecologia e a produção de base ecológica não são mais um nicho, mas começam sim a ter toda uma perspectiva, né, de crescimento e desenvolvimento, disputando sim, e aí eu acho que disputando com o modelo de agronegócio, com o modelo de produção com base na agricultura moderna, né, o espaço para mostrar que é possível fazer agricultura com qualidade ambiental, né, com, evidentemente, recursos ganhando, o agricultor ganhando dinheiro, né, mas também com uma responsabilidade social e buscando sempre, né, a soberania alimentar de todos. Né? Basicamente é isso. Obrigado.